Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024, está começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, o nosso compromisso por aqui é na próxima 1 hora, pôr em pauta os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo, rumo ao nosso bem viver. Então a gente não tem medo não de falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, mas sim, a gente não deixa de lado os debates do dia a dia, as questões da política, economia, mundo do trabalho, tudo isso cabe no nosso bem viver. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Vamos explicar por que a vacina contra a pólio não é mais gotinha. Será que isso impacta no famoso Zé Gotinha? Casa que acolhe pessoas cegas em situação de vulnerabilidade enfrenta risco de despejo em Belo Horizonte. Após 40 anos vivendo em países de África, estilista volta ao Brasil e se choca com racismo. Projeto Embarco Escola quer conscientizar para a preservação do rio Gravataí, no Rio Grande do Sul. Curitiba recebe seminário para discutir comunicação e agroecologia no próximo final de semana. Vamos conferir as análises de Gilmar Mauro, do MST, sobre o meio ambiente e eleições. Gente, os destaques são esses, mas tem muita coisa que a gente preparou para o Bem Viver de hoje. Bora lá que o que não falta é assunto. O Brasil mudou o método de imunização da poliomielite nessa semana. Agora não serão mais aplicadas doses em gotas. O procedimento passou a ser feito exclusivamente por meio de vacinas injetáveis. Bom, essa alteração gera uma pergunta que eu sei que muita gente deve estar se fazendo agora. E o Zé Gotinha, minha gente? Calma, que o histórico personagem Zé Gotinha permanece nas campanhas de imunização pelo país. Isso é muito importante e aqui eu não estou brincando não. Ele realmente é um símbolo e faz toda a diferença nessa comunicação com toda a nossa população. Bom, a vacina é considerada ainda melhor que a aplicação de gotas, no caso é injetável. A gente vai entender melhor por quê, como isso funciona e se a decisão do Brasil foi acertada com a nossa repórter Nara Lacerda. O Brasil não vai mais aplicar doses em gotas da vacina contra a poliomielite. A mudança, que começou a valer na última segunda-feira, foi anunciada em setembro pelo Ministério da Saúde e finaliza um processo de transição do esquema vacinal em curso há cerca de 1 ano. Apesar de a substância oral representar impacto histórico na erradicação da doença, a injeção é considerada mais segura e eficaz. Ela contém o vírus inativado e é conhecida como vacina inativada contra a poliomielite, ou VIP. Já o imunizante líquido carrega o micro-organismo atenuado e é chamado de vacina oral contra a poliomielite, ou VOP. As duas substâncias têm riscos baixíssimos, mas a VIP está ainda mais à frente nessa questão. A substituição é recomendada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que há mais de uma década considera a injeção como essencial para a erradicação global da poliomielite. Desde 2019, ela está presente em todas as nações do mundo, mas devido ao custo e à praticidade, as gotinhas seguem no esquema vacinal de diversas nações. No continente americano, por exemplo, apenas Uruguai, Canadá, Estados Unidos e Costa Rica conseguiram fazer a transição completa para a vacina injetável. No Brasil, a recomendação foi debatida e aprovada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, entidade do Ministério da Saúde que considerou as novas evidências científicas para a proteção contra a doença. Até o ano passado, as crianças brasileiras eram vacinadas com 3 doses da injeção antes dos 6 meses de idade e 2 doses de reforço em gotinhas aos 15 meses e aos 4 anos. Agora, o processo de imunização vai contar com 4 doses, todas injetáveis. As 3 iniciais devem ser aplicadas aos 2,
4 e 6 meses de idade. Uma dose de reforço está prevista para os 15 meses. E vale destacar que o personagem Zé Gotinha não fica sem função, mesmo com a mudança na vacinação da polio. Segundo o Ministério da Saúde, o maior símbolo da vacinação no Brasil há quase 40 anos segue como parte das campanhas de conscientização em todo o território nacional. Criado pelo artista plástico Darlan Rosa, o Zé Gotinha nasceu em 1986. Na época, o Brasil fazia parte de um esforço continental para a erradicação da polio até 1990. Zé Gotinha foi responsável por uma mudança substancial na comunicação sobre vacinas para a população. Antes dele, as campanhas eram pautadas no risco e no medo da doença e dialogavam apenas com os adultos. O personagem significou uma ponte direta com as crianças e informações mais acessíveis para o grande público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Vale lembrar que a poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta o sistema nervoso. Ela pode causar paralisia irreversível e, em casos mais graves, até a morte. O Brasil foi declarado livre da transmissão endêmica do vírus em 1994. Antes disso, foram décadas de campanha de vacinação e um sistema de vigilância eficiente. Mas a cobertura vacinal caiu nos últimos anos, gerando uma preocupação com a possibilidade da reintrodução do vírus. Pelo menos 2 fatores podem ser destacados nesse cenário. Um é o negacionismo, com a imunização que a gente acompanhou muito bem durante a pandemia. E outro foi a interrupção temporária das campanhas em razão justamente ao combate da Covid-19. O Ministério da Saúde tem reforçado campanhas para aumentar a imunização, especialmente em regiões com taxas mais baixas. Ninguém pode esquecer que o retorno da poliomielite é uma possibilidade se os níveis de vacinação não forem restaurados. Em Belo Horizonte, uma casa que acolhe pessoas cegas em situação de vulnerabilidade enfrenta risco de despejo. O espaço funciona desde a década de 70 e responde a processo judicial pelo não pagamento do INSS a funcionários. A gente vai saber mais detalhes dessa situação na reportagem de Natália Andrade. Quem conta pra gente é a Gabriela Moncal. Os moradores da Associação Filantrópica União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, localizada no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, temem ficar sem abrigo. O local é uma casa de pessoas cegas em situação de vulnerabilidade desde a década de 70 e está ameaçado de despejo por uma decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. O processo diz respeito ao não pagamento do INSS de funcionários nas décadas de 70 e 80. Segundo membros da associação, passando por dificuldades financeiras, a instituição deixou de pagar os encargos ao governo federal e a dívida cresceu, tornando-se impagável. Em 2012, a casa foi a leilão no TRF1, mas, por meio de recursos judiciais, os cegos conseguiram manter a posse da casa. Porém, o processo foi transferido para o TRT da 6ª Região, que reabilitou a decisão do leilão no último mês. A casa, que de acordo com os responsáveis é avaliada em mais de 7 milhões, foi leiloada por apenas R$ 720 mil. Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, afirma que a associação está tomando as medidas legais para evitar o despejo. Então é uma injustiça brutal o desembargador se apegando aí em filigranas e formalidades processuais, autorizou esse despejo, mas nós chamamos a Defensoria Pública da União, que deverá entrar com ação civil pública, questionando, dizendo que lá é lar dos idosos e não pode, tem que se respeitar a dignidade dos idosos, direito, estatuto do idoso, a dignidade do direito de morar, eles não podem ser expulsos do lar deles, De acordo com ele, o despejo seria ilegal por diversos motivos. É ilegal, sim. E se a casa onde eles vivem e diz que casa-lar não é impenhorável, não pode ser penhorada, logo não pode ser leiloada, é óbvio esse argumento. Porque fere o princípio da dignidade humana, ilegal, sim. Por vários motivos, esse negócio da casa própria é um aí. Outra coisa tem que ver o contexto, uma dívida de 50 anos atrás. De acordo com o Frei, foram enviados ofícios à ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, solicitando que seja aberta uma negociação com a casa. Também pedem que sejam destinados recursos para que o local seja revitalizado e volte a atender os cegos que procuram a associação em busca de apoio. Além do valor financeiro, o lar tem um valor social imensurável.
O local recebe cegos de todo o país que moram, estudam e têm uma vida atrelada à casa, que é completamente adaptada para eles. O presidente da associação, Renato Leonardo Ferreira Jesus, que é cego e trabalha como voluntário desde 2015, afirma que existem pessoas morando há mais de 40 anos no lar. As pessoas que tem aqui, a maioria não conseguiria viver fora daqui, porque a história de vida aqui, tem pessoas aqui de 44 anos, outras de 50 anos, 8 anos, 10 anos, tem 9 moradores aqui, cozinheira, faxineira, secretária, funcionário. Vem mais 2 moradores para cá agora, um de Curitiba e um de São Paulo, cego também. Algumas pessoas aqui têm família, então que criou um vínculo tão grande que se perder isso aqui é a mesma coisa que a morte para eles, porque eles usam aqui para morar e para estudar. A associação data de uma época onde não se discutiam políticas de acessibilidade. As pessoas cegas não tinham oportunidades dignas de integração e inclusão na vida em sociedade, sendo muitas vezes exiladas de suas famílias. Ao longo dos mais de 50 anos de história, a associação já recebeu mais de 1.000 cegos. A casa também oferece refeições, estadia temporária e outras atividades de forma acessível. Já passaram por aqui mais de 1.000 cegos ao longo dessa história de vida, porque é uma história de vida que é de causar impacto, emoção, sentimento a qualquer ser humano. E a gente serve refeições para eles e tem muitos visitantes que passam aqui para fazer refeições. Existe uma rádio web, mais de 40 anos de existência, da União Auxiliadora do Cego. Então, assim, aqui é o nosso lar, é a razão de viver nossa. A gente nem cogita a hipótese de sair daqui. Em nota, o gabinete do desembargador federal Evandro Reimão alegou que a associação não se manifestou solicitando que a casa não fosse leiloada durante o processo. Como isso só teria ocorrido depois que os compradores haviam arrematado o espaço, não seria possível reverter a decisão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nathalie Cavalcante em Belo Horizonte, locução Gabriela Moncal. A nota citada do desembargador Evandro Reimão afirma ainda que as decisões de embargos não são definitivas. Isso é devido a recursos judiciais da associação. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Coisas que você pode estar fazendo e prejudicando a sua saúde bucal. Eu sou a doutora Joyce Santana, implantodontista, e vem comigo nessa dica que eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina. Claro que fumar, seja ele cigarro eletrônico, ou beber, seja as bebidas com maior teor de álcool ou menor teor de álcool, todos eles são um grande problema para a saúde bucal. A mucosa da nossa boca e esse tipo de droga não se misturam. Então evite o consumo desse tipo de produto. Fora isso, vamos falar da nossa correria? A nossa rotina ela tende a ser muito acelerada e às vezes nós não mastigamos corretamente. Evite mastigar correndo, porque você pode adquirir um problema no esôfago, que é justamente a passagem do alimento entre a boca e o seu estômago. Agora vamos falar daquela mordida que toda hora você está mordendo a boca. Isso é péssimo, porque essa mordida constante se torna uma lesão crônica e isso a longo prazo pode se tornar um problema também. Por último, fica a bebida quente. Todo mundo sabe que aquele cafezinho quente é gostoso, mas se toda hora você está queimando a boca quando você toma um chá ou um café, é um problema, porque se torna também uma lesão crônica. Evite o consumo de bebidas muito quentes. A vida é maravilhosa, você precisa desse sorriso por muito tempo. Aproveite ela. Um forte abraço. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, agora a gente aproveita para compartilhar um recado, um bilhete sonoro do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo.
E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, o site é simples, apoie-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto, galera! E agora no Bem Viver a gente vai fazer uma espécie de intercâmbio, isso porque a gente vai mergulhar na cultura, na história de Gana, esse país na África Ocidental, banhado pelo Oceano Atlântico, com mais de 30 milhões de habitantes, que tem uma conexão incrível, infinita, ancestral com o Brasil, embora a distância que nos separe seja relativamente grande, o que nos aproxima é muito maior, é infinito também, pode dizer, os laços que a gente consegue conectar entre o nosso país e o país de Gana. A gente está falando tudo isso porque a gente tem o prazer de receber aqui no programa o criativo e multidisciplinar Luiz Delage. Ele tem uma história muito bacana, ele é brasileiro, filho de mãe brasileira, de pai nigeriano, mas tem uma relação muito profunda justamente com Gana. Ele morou anos lá, desenvolvendo muito do trabalho dele em relação a design, moda, estética, são diversas as áreas que ele desenvolveu o trabalho dele lá e depois voltou aqui para o Brasil para aplicar justamente isso e fortalecer essas pontes culturais entre Brasil, Gana e tantos outros países de África que ele também visitou e tenho certeza que ele aborda em toda essa trajetória. Bom, eu vou deixar ele que se apresente um pouco mais, mas antes de tudo, Luiz, alegria em tê-lo conosco aqui no programa, obrigado pela sua disponibilidade para falar um pouquinho da tua trajetória, da trajetória de Gana e fortalecer ainda mais esses laços tão importantes e urgentes. Obrigado, viu, amigo? Muito obrigado para me receber no seu programa e vai ser muito interessante falar sobre Gana e a África e Nigéria e minha história também. Que ótimo. Luiz, então começa se apresentando um pouquinho mais. Eu já falei que em 1994, né, tu se mudou em Gana e passou algumas décadas lá, mas fala um pouquinho mais de como foi essa chegada lá. Por que Gana? Eu fui criado na África, a maior parte da minha vida. Meus pais saíram daqui quando eu tinha mais ou menos 2 ou 3 anos. A gente foi primeiro em Gana e depois na Nigéria. E eu fui criado na Nigéria, estudei arte africana na Universidade Ilé-Ifé. Dali, quando eu acabei o curso, eu queria fazer um curso de moda. Só sendo o filho de um médico é alguma coisa que você nem pensa que você pode fazer. Eu comecei o curso de arte e eu tranquei e decidi que eu ia enfrentar o desafio, especialmente da família, e a decisão de fazer moda surgiu por causa eu já estava trabalhando com os tecidos de Gana, o kente, e já estava fazendo sapato, bolsa e coisas assim, e para mim era entender como esses tecidos foram feitos. Achar a origem. Sempre quero saber a fonte, quero encontrar com os artesãos para saber o que é possível, como que o jeito, outro jeito de olhar do trabalho que eles fazem. E trazer a minha sabedoria para o trabalho que eles fazem para dar outra dimensão. Aí surgiu a jornada para Gana. Tanto que eu tinha uma tia brasileira que também morava em Gana. E foi ali. Fechei a mala, fui e entrei num curso de moda. Aí 1 ano virou 2 anos e 2 anos virou 15. E aquilo que surgiu, aquilo que aconteceu. Foram 15 anos estudando moda em Gana e aí depois você veio para o Brasil. Não, foi 15 anos, foi 15 anos morando em Gana. Foi 2 anos estudando moda. Eu tive a sorte, o privilégio de conhecer algumas pessoas, abrir a primeira loja. Teve uma entrevista na televisão que deu muita repercussão. Fui convidado para fazer meu primeiro desfile com um dos grandes estilistas de Gana, o agora falecido Kofi Ansah. Ele só trabalhava com kente. Aí uma empresa que faz tecido africano, uma das maiores empresas que trabalha com tecido africano, o Vlisco, que tem, não parcerias, eles são donos de várias fábricas de tecidos que faz as estampas africanas em vários países africanos, decidiram que eu ia poder mostrar ou divulgar melhor os tecidos deles quando eles faziam os lançamentos.
Aí foi assim que começou aquela parceria, trabalhando com eles, divulgando o tecidos Wooden. E meu olhar também, de novo, foi o diferenciado. Moda ainda estava na infância, em Gana, não tinha estilistas como que a gente sabe hoje. A indústria de moda, tanto na África e na África Ocidental, cresceu muito. E eu fez o primeiro desfile utilizando esses tecidos africanos, misturado com vinil, com acrílico, com plástico, com couro, coisas que nunca foi feito, fazendo sapato, bolsa, e um show depois do show de outro, completamente fora do normal, do padrão que eles tinham. Confiança fazia muito mais clássico, eu tinha mais um sentido, jovem, e também eu não tinha nenhumas regras. Sim, foi na famosa ousadia, né? Aí assim foi crescendo. E foi crescendo, aí teve a infeliz ou feliz ideia de sugerir fazer a primeira coleção ready to wear, utilizando os tecidos africanos. Isso começando do nada, não tendo produção, e aquilo é muito importante, tendo produção de fábrica que não tem isso, porque ali você pega o tecido e leva para o costureiro. Aí fala, tudo bem, se você pode montar um jeito que isso pode ser realizado, a gente está disposto a entender como que isso vai acontecer. Fiz a primeira coleção, escolhi os tecidos, aí eu fui procurar costureiros no centro da cidade, e eu falei com costureiros, eu não vou dar X número para uma pessoa. Vocês vão ter que se juntar para poder criar essas coleções. E naquele ponto, eu nem pensei em empreendedorismo. Eu nem pensei que eu estava criando polos de produção em Gana. Uma coisa que nunca tinha existido. Cada pessoa tinha as pessoas que eles empregavam, mas não tinha ninguém trabalhando por conta própria, por fora, criando em quantidade e entregando para vender. Só foi uma tentativa de resolver um problema. Foi a primeira vez que eu descobri que, sendo estilista ou sendo designer, ou sendo criativo em geral, é resolvendo problemas. Resolver esse problema, a gente conseguiu a primeira coleção na loja, foi muito bem, aí daí continuou fazendo os desfiles. Eu representei Gana em muitos desfiles internacionais, por causa a primeira revista também de arte e cultura da África, que era chamado Afrique Noir. Um paletó que eu fiz estava na capa, virou uma coisa que eu não esperava, mas foi isso que aconteceu. Poxa, Luiz, que trajetória incrível, atravessando tantos países, sendo puxado pelo trabalho, sendo impulsionado por novos desafios. E agora eu fico curioso, o que te fez trazer para o Brasil? Qual foi o impulso que te fez atravessar o Atlântico e, de certa forma, voltar, né, para o teu país de origem, embora tenha toda essa conexão com a África? Mas, enfim, o que te fez vir para o Brasil, então? Teve duas coisas aconteceram muito importantes. Eu estava morando na cidade do Cabo. 2015, minha mãe faleceu. E também eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em Dubai, que era para lançar um restaurante de alto padrão africano. E pela primeira vez que eu entendi, e foi quando adotei o conceito de criativo multidisciplinar, por causa eu não entrei só tipo como um estilista, eu fiz interiores, eu fiz os uniformes, eu tive que fazer o treinamento da equipe, eu tive que pegar todo o meu conhecimento de África e criar um produto e uma forma do negócios deles funcionar através de não só servir comida, mas dar uma experiência do continente. E foi naquele momento que eu entendi que os 30 e poucos anos que eu morei, 40 anos que eu morei na África, eu peguei muito conhecimento. E naquele momento também, com o falecimento da minha mãe, teve a oportunidade de vir fazer os jogos e eu queria voltar para
se sentir perto da terra da minha mãe, número um, e também é aquela experiência que eu vou fazer os jogos, vai ser no Rio, eu sou carioca, eu queria estar aqui, e eu queria também fazer parte de alguma coisa. E eu nunca trabalhei como adulto, nunca vivi como adulto, e aquela fantasia de, se você entende, a criação na África é completamente diferente. Você mora em casa, tem um carro, tem alguém que vem fazer limpeza da casa todo dia, tem um motorista em alguns casos, e aqui, para mim, é aquela fantasia de pegar o ônibus e o metrô e ir para o trabalho. E aquilo era interessante. Eu estava morando em Niterói, onde que eu nasci, e pegando o ônibus para ir para Galeão todo dia de manhã. Mas também aquilo me deu o respeito de entender a batalha das pessoas que têm que viver com isso ao longo da vida deles. Eu tive o privilégio, eu sempre falo, eu tive o privilégio de ser criado na África e foi um nível de criação que a gente não ia ter aquela experiência aqui. Aquilo é uma coisa que meu pai é, deu, entendeu já de cedo, quando ele começou a criar a família dele, que ia ser melhor a gente estar na África. E eu voltei, fez os jogos, aí ficou aquela, vou voltar ou não, vou voltar ou não, e de repente surgiu alguma coisa no Museu da Manhã, uma troca de tecnologia e moda, uma oficina, e teve várias inscrições, e eu fui uma das pessoas que foi aceito, e uma das coisas que eu queria fazer naquele momento era trabalhar com tecnologia. E, de novo, surgiu onde que eu estou, a minha nova trajetória. Eu peguei o meu conhecimento dos Adinkras de Gana e eu queria ver como que eu podia utilizar os Adinkras através de a impressora 3D e a máquina de corte a laser para fazer gravação, para criar as roupas e tudo isso. E aquilo começou a próxima trajetória de agora eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer, se eu vou ficar aqui no Brasil. Se eu vou ficar trabalhando com a moda ou se eu vou ficar como um criativo independente que pode fazer vários projetos, que para mim eu achei muito mais interessante. E naquele momento começou a surgir uma coisa ou outra. Aí eu falei, eu estou no caminho certo. E foi a decisão que me traz até agora aqui e a situação de divulgar Gana ou África aqui no Brasil. Que lindo, que importante, que decisão correta. A gente celebra demais que você tenha ficado por aqui, fortalecendo ainda mais esses laços. Quero te ouvir um pouquinho mais sobre como tem sido esses últimos anos e também divulgar mais seu trabalho para todo mundo poder acompanhar, mas queria ouvir um pouquinho mais sobre essa decisão de ficar, se de alguma maneira acabou pesando no sentido contrário à permanência, no sentido de querer voltar o racismo que existe no Brasil, tão discrepante, tão presente, tão visceral, institucional, estrutural, enfim, a gente sabe que ele está de diversas maneiras atingindo a população, não que em África não exista outras formas de preconceito e discriminação com certeza, mas imagino que para uma pessoa que viveu 40 anos se sentindo em casa, talvez chegar no Brasil, por mais que a gente também seja um povo muito receptivo, eu imagino que algumas coisas devem ter sido difíceis nesse momento, não, Luiz? A adaptação foi um pouco difícil. Eu acho que a maior parte de adaptação é o recomeço, que você constrói uma carreira e em vários países você é reconhecido, está no jornal, tem toda essa coisa que você já construiu e do nada você chega e está começando do zero. Número um. Número dois, eu lembro, numa conferência em São Paulo sobre racismo e os negócios, as empresas não empregando pessoas pretas. Eu lembro que eu levantei e foi quando veio para minha cabeça que depois de ouvir várias pessoas e ouvindo a situação que eles já enfrentaram em várias empresas nomeadas, eu levantei e falei, eu nunca sofri racismo.
Foi quando bateu a ficha. Teve uma vez só, quando eu estava na Holândia, em Amsterdã, teve, mas aquilo eu deixei para o fato que a pessoa estava bêbado, estava fora do normal. Eu sempre não contou nada para mim, mas foi marcante. Aí eu chego aqui, aí eu começo a entender o que as pessoas estão passando. E foi como eu falei, eu tive aquele privilégio de ser criado na África, eu nunca sofri racismo, até sendo que eu morei na África do Sul por 12 anos. E por que foi isso? Por causa você é criado de uma outra forma. Você não vê o racismo se você é criado no África Ocidental. Quando eu cheguei na África do Sul, eu fui tratado diferente. Tinha racismo, eu via o racismo. Ah, ele não é como o resto não, os outros, ele não é daqui, ele é brasileiro, sempre teve aquilo é racismo. Eu entendia que eu sempre batia na frente com eles, que não, você não pode falar assim, isso é errado, coisas assim. Mas eu cheguei no Brasil, aí eu comecei a entender ainda mais. Acho que dói mais quando você, sendo brasileiro, é tipo, se eu sou tratado mal na Nigéria, vai doer muito mais. Agora, também em Gana, mas aqui no Brasil, a primeira que eu lembro, a gente tem vários móveis aqui, estava resolvendo aquilo, tentando reconectar a água e tudo isso, e foi uma simples pergunta de como que eu posso fazer isso na empresa, e a pessoa que me atendeu, do nada, nem perguntou onde, e partiu, a gente está com especial nas comunidades. Ela imediatamente assumiu que eu moro numa comunidade. Para as pessoas que têm casas nas comunidades, vai falar, pera. Eu não moro numa comunidade. Desculpa, eu moro no centro da cidade, é uma casa, é isso. Aí começou a desculpar. Outro jeito que eu já utilizo, eu uso sempre para abordar isso, naquele momento eu paro e eu falo, quero falar com o gerente, e para parar, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sempre vou lutar para a coisa certa e eu já fico magoado e já me atrapalha, e para não escalar, é melhor eu me retirar daquele lado e ir em frente. Essas coisas eu comecei a notar, alguns dos concursos que a gente fez, o jeito que algumas pessoas foram tratadas, e sempre, espera, sendo o único preto, espera. Não, espera não. É para agora, você deu para outra pessoa agora, eu quero eu agora. E saiu aquela fala que você é metido. Eu sou metido sim, por causa, eu sei o que é que eu quero. E você não vai tirar o meu direito por causa você acha que eu vou aceitar qualquer coisa que você entrega para mim. De um lado, eu acho que, graças a Deus, que eu nunca, depois de várias repercussões, ouvindo o que é que acontecia na área de moda, especialmente aqui no Rio, graças a Deus que eu nunca trabalhei com uma empresa aqui, por causa não ia dar. Eu sou o tipo que está errado, não vamos conversar, não vamos discutir. E quando a gente já está conversando, eu já falei, eu me sinto dessa forma, isso foi errado, eu acho que cabe a outra pessoa ouvir, mas muitas vezes quer que você é metido porque você está nervoso, aí agora você está querendo controlar minha emoção. Mas aquilo não dá, né? É muito difícil. Luiz, nosso tempo já está acabando, mas todos os teus relatos são muito fortes, e embora muitas coisas sejam cotidianas, ainda mais para quem tem essa visão sensível de como o racismo se estrutura no Brasil, é muito doloroso ouvir que uma pessoa, que embora você seja brasileiro, mas chegou nessa roupagem de estrangeiro porque passou 40 anos em diferentes países de África, a gente
fica muito triste de saber que essa recepção que o nosso povo tem de tanta discriminação, olhando e fazendo presunções que não são verdadeiras, enfim. E aí, frente a tudo isso, a todas essas violências que você sofreu, também foram, de alguma maneira, incentivos para você também querer ficar aqui, estabelecer ainda mais essa conexão, mostrar ainda mais as conexões que o Brasil tem com Gana, enfim, isso também foi um motorzinho. O nosso tempo está acabando, mas eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso também, Luiz. É exatamente isso que criou o Experience Ghana Live, porque naquele momento, 2017, teve os novos embaixadores, teve novo governo em Gana, e teve os novos embaixadores enviados para vários países. Aí eu vi o Brasil, falei, deixa eu ver quem está vindo para o Brasil, por causa eu conhecia muitas pessoas em Gana, por acaso é alguém que eu conhece. E quem era, menos da uma das minhas melhores amigas, a professora universitária Benabúzia, que foi enviado para o Brasil. Aí eu entrei em contato. Você está no meu país, agora eu tenho que tomar conta de você. E foi esse processo de essas coisas de racismo que ela também notou, por causa ela morou nos Estados Unidos, era professora no Rutgers University, e ela falou, vamos fazer alguma coisa para abrir a casa dela, para convidar brasileiros para aprender a cultura. Porque naquele momento eu ainda estava vendo muito brasileiro com esse pensamento que eu sempre falo, o pensamento da África para muitos brasileiros, inclusive alguns brasileiros pretos, parou durante o We Are the World. Aquilo era a época do We Are the World, da fome na Etiópia, foi isso. Aquilo é África, sempre ficou, nunca mudou. Não, aquilo não é a realidade de 54 países. Aí, como que eu posso mostrar isso através de Gana? Aí começou o projeto Experience Ghana Live, que a gente fez primeiro para as crianças da periferia de Brasília, da cidade estrutural, para eles virem para a casa da embaixadora. Eles aprenderam, teve cultura, tocar no tambor, arte, música, teve toda essa experiência, um dia para as crianças serem crianças que não têm para serem crianças. E foi 30 crianças no primeiro ano, segundo ano subiu para 70, e aí a gente foi melhorando, eu fui criando mais projetos debaixo do umbrella de Experience Ghana, quando eu fiz a Feira Preta convidando imigrantes de Gana para fazer parte, para poder vender, para aprender. Aí isso surgiu este ano de novo, tendo um stand inteiro de empreendedores que vieram de Gana, e também aquele stand que surgiu a possibilidade de trazer 8 empreendedores para fazer o Expo África, que acabou na semana passada em São Paulo. Aí o projeto de Experience Ghana, que a gente já levou tanto para Goiânia, já fez Goiânia, Rio, São Paulo, Bahia, é para você não só ver cultura, mas também aprender a história, ter a comida, ter a sabedoria e encontrar pessoas de Gana para ter essa troca, para saber que todos nós somos iguais. E tem muito conhecimento que veio de lá para cá, que é parte da cultura brasileira hoje em dia, e também o futuro tem muitas coisas que o Brasil tem, que a África ainda não tem, que a gente pode fazer parcerias. Que lindo, que maravilha. Esse foi o Luiz Delage, é criativo, multidisciplinar, estilista, designer. Ele é brasileiro, mas tem raízes ligadas à Nigéria, viveu muitos anos em Gana, África do Sul, foram mais de 40 anos em África, e agora está de volta ao Brasil, estreitando esses laços, fazendo verdadeiras aulas, mostrando todas as ligações que a gente tem, resgatando bastante da ancestralidade, mas como ele mesmo falou, mostrando como a gente é ligado hoje e como a gente precisa se atualizar sobre as coisas que acontecem nesses 54 países de África nesse exato momento. Luiz, que bacana, que ótimo foi conversar contigo, tenho certeza que foi apenas o primeiro papo de muitos que a gente vai ter, então muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Muito obrigado e um prazer de estar aqui conversando com você. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato,
Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui no rádio, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Navegar por um rio, trocar conhecimentos ecológicos e ouvir músicas, entre outras atrações culturais. Imagina esse cenário? Ele pertence a um projeto Embarco Escola, que percorre o rio Gravataí, no Rio Grande do Sul. A ideia é conscientizar para a preservação do curso da água, juntando arte, cultura e pedagogia. A iniciativa está sendo realizada neste mês de novembro e é chamada de O Rio é Lindo e Vivo. Adorei esse nome, gente. Vamos saber mais dessa história com Douglas Matos. Um projeto que integra atividades culturais com alfabetização ecológica no meio da água em um barco-escola e que tem como objetivo ressaltar a importância do Rio Gravataí para a comunidade que dele se abastece. Estamos falando do Canções para um Rio Vivo, que começou no dia 12 de outubro e vai até o final de novembro. As viagens contam com uma intérprete de Libras do Liganter e as apresentações de artistas locais. Promovido pela APNVG, que é a Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí, o passeio é gratuito para a comunidade local, na região metropolitana de Porto Alegre. Escolas, vizinhos, quilombolas e cooperativas de catadores são alguns dos públicos-alvos do projeto, que conta com uma atração musical em cada passeio. Como destaca a professora, cantora e ambientalista Jéssica Nussi, responsável pela direção do projeto. O projeto busca aproximar ainda mais as pessoas do rio para ampliar a consciência da preservação, né? E contribuir para que a população de Gravataí se orgulhe também da sua porção preservada, para que isso seja um direito inalienável de todos os seres que habitam ali. A gente só cuida quando a gente aprende a amar e só ama quando conhece. A diretora do projeto do Canções para um Rio Vivo lembra que já foram feitas 4 viagens com uma boa receptividade, tanto pelos participantes quanto pelos artistas, isso sem falar na equipe técnica de viagem. A procura tem sido grande e por conta das viagens serem para público direcionado, muitas vezes nós não podemos atender a todos. Fica à vontade de ampliar e fazer uma segunda edição. Ainda de acordo com Jéssica, o mais impactante na viagem com o barco-escola é sentir cair por terra a visão negativa construída sobre o rio, seja pelas imagens e notícias veiculadas, que colocam bastante peso na porção degradada e na poluição, seja por ignorância e falta de contato. O rio Gravataí é lindo e ele é vivo, e quando eu canto nele, canto para ele, em forma de agradecimento a toda a vida que ele sustenta. A começar pela água, que a população de Gravataí recebe na torneira, uma das melhores águas captadas e que necessita de muito pouco tratamento. Enfim, cantemos para o rio e para toda a natureza. Conforme explica a ambientalista, a ideia começou a ganhar vida quando ela e o seu companheiro Vicente Guindani se mudaram para Gravataí em 2020 e se aproximaram da Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí, uma ONG que acaba de completar 45 anos. Então, através do Sérgio Cardoso, que é do Barco Escola, da PNVG, tivemos a oportunidade de conhecer a história de lutas dessa entidade, do seu enraizamento na região e, além disso, conhecer melhor o Rio Gravataí, que tem a fama de ser um dos mais poluídos do estado, mas que possui 70% do seu curso e da qualidade da água ainda preservados.
A diretora do projeto conta que o rio passa atrás do sítio do casal, uma área que está em reflorestamento e onde são cultivados alimentos por meio de sistemas agroflorestais. Fizemos algumas viagens no catamarã da PNVG, que foi adquirido com o patrocínio da Petrobras, e como nós somos músicos, cantamos nossas canções nessas viagens, e foi muito bom tocar no rio, tocar no barco, em meio à natureza, falando sobre regeneração, meio ambiente. Ainda segundo a ambientalista, o projeto foi inscrito assim que surgiu o edital da Lei Paulo Gustavo em Gravataí. Não tínhamos dúvidas de que era oportunidade para expandir a ideia, convidando outros músicos para fazer o mesmo e proporcionar uma viagem diferenciada a um público escolhido a dedo. Comunidades vizinhas do rio, quilombolas, cooperativas de catadoras e quem mais desejar fazer o passeio. Morador de Gravataí há 30 anos, o músico Luiz Inácio de Oliveira, conhecido como Lula Oliveira, participou com algumas formatações na escrita do projeto e também na parte artística. Fiquei muito feliz do projeto ter passado e ter tido alguma colaboração para que isso tenha acontecido. E também, ele passado, eu estava também na parte artística, que é a parte em que eu fiz uma apresentação juntamente com o cantor Marcos Delfino, a qual nós temos alguns trabalhos, tributo a Cazuza, tributo a Secos e Molhados, e foi minha primeira experiência à beira de um rio, tocando assim, num barco escola, Diante da possibilidade de aumentar o alcance do projeto, Oliveira espera que a iniciativa tenha continuidade. Teria que ter a sua continuidade, acho que vai ter que ter, porque música e natureza e pessoas querendo conhecer o rio, o Rio Gravataí, a bacia do Rio Gravataí, que muitos não conhecem. Seguramente 70% da população, pelo menos aqui da região metropolitana, assim como muitos locais aqui próximos aqui, o barco escola, o catamarã, vem de encontro a isso aí, de fazer a comunidade conhecer o rio, a bacia. O Rio Gravataí corta a região metropolitana de Porto Alegre, banhando 9 municípios com alto adensamento populacional ao longo dos seus 39 quilômetros. Teve parte do seu curso natural canalizado no final da década de 1960, isso para o represamento de água para uso de arrozeiros, e é responsável pelo abastecimento de cerca de 600 mil pessoas. É classificado como o 5º rio mais poluído do país pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, numa lista publicada em 2012, principalmente por conta do esgotamento sanitário lançado no seu trecho final. Apesar da posição no ranking, tem 70% das suas águas ainda limpas, próximas à região em que é formado, na área de proteção ambiental do Banhado Grande, entre Glorinha, Gravataí, Viamão e Santo Antônio da Patrulha. Ele abastece metade da população de Gravataí, sem contar os cultivares agrícolas e todo o parque industrial sustentado por ele. Como ressalta em tom poético a cantora e ambientalista Jéssica Nucci, o rio também é um meio de vida em termos de reprodução cultural de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. O rio Gravataí compõe o imaginário da população. Seus movimentos de cheias e secas dão ritmo à vida de muitos que convivem com ele. E se os rios são sangue da terra, também são nosso sangue. Como uma medicação na veia, quem sabe, homeopaticamente, viajando de barco, cantando e vibrando pela cura e pela saúde da terra, possamos nos curar também. O agendamento para o passeio pode ser feito no WhatsApp. O número é o 51, código de Porto Alegre, 9360-9755. Repetindo, 51 9360-9755. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Reinholz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. Eita, lindeza demais ver experiências como essa fluírem por uma proposta de mundo melhor. Falando nisso, de tantas experiências nem sempre tão visíveis à população, mas que juntam educação e cultura na mesma ação. Muitas vezes a nossa lógica de pensamento tradicional da educação acaba mutilando as expressões culturais. Digamos que uma pedagogização das culturas muitas vezes enfraquece forças essenciais para a nossa sociedade.
Então pensar e repensar a importância de cada pessoa e cada povo contar sua própria história é um sentido para o bem viver. E agora a gente vai falar que em Curitiba vai receber um seminário para discutir a comunicação e a agroecologia. Olha só os assuntos se relacionando. O encontro está marcado para o próximo final de semana, nos dias 9 e 10 de novembro, e o evento está sendo chamado de Primeiro Seminário de Comunicação e Agroecologia do Paraná. Entre o público participam comunicadores e comunicadoras de movimentos populares e organizações camponesas e urbanas. Também vão estar presentes estudantes, jornalistas e docentes de comunicação. A atividade é voltada para a formação sobre crise ambiental e a comunicação nesse contexto. Além da função formativa, a programação também conta com um momento mais participativo de articulação e debate. A proposta é pensar em ações futuras e permanentes da comunicação em rede. Além disso, fortalecer a comunicação da 21ª Jornada de Agroecologia. O encontro vai acontecer no auditório da APP Sindicato, no bairro Rebouças. Mais informações você pode conferir no site brasildefato.pr.com.br. Vamos aproveitar para compartilhar aquele recadinho que nos enche de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o nosso programa por todo o Brasil. A gente aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site, brasildefato.com.br. Chegando lá, clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho no tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E as avaliações sobre os resultados das eleições municipais em todo o país seguem sendo feitas de diversas lentes de análise. Um desses pontos de vista que precisa ser colocado em pauta são as causas e as consequências das mudanças climáticas. A recorrência do assunto é óbvia, e ainda mais quando a gente destaca os desastres que o país tem vivido. Nesse sentido, o podcast De Fato, do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, conversou com Gilmar Mauro. Ele é uma das principais vozes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Mauro analisou as eleições municipais e os rumos à esquerda. Já de início, ele foi perguntado pela jornalista Kátia Marco sobre a sensação de que a questão ambiental passou longe das urnas. Eu acho que esse tema é um tema, eu me lembro muito bem que há 5 anos atrás eu fiz conversas com alguns cientistas e eles também, há 5 anos atrás, não estavam tão convencidos da emergência e do problema grave. Depois de 5 anos, evidentemente, com os últimos fenômenos ocorridos, não só no Rio Grande do Sul, é bom lembrar de São Sebastião, é bom lembrar, independente dessa questão do desastre, do crime de Mariana, Brumadinho, mas hoje, ontem, aliás, né, em Barcelona, né, o que nós assistimos também, em várias partes do mundo, a situação climática se agravou demasiadamente num processo de aceleração muito grande. E eu acho que nem as esquerdas e os setores das classes trabalhadoras organizadas tampouco se deram conta dessa situação. Talvez agora, mais recentemente, em função de todo o processo de queimadas que ocorreram por todo o Brasil, já antes desse ano, as queimadas na Amazônia, a fumaça preta chegando aqui em São Paulo, começou a acender luzes. Mas ainda na população, infelizmente, esse tema não está sendo discutido, principalmente pelos setores de esquerda, né, numa perspectiva de criar consciência política. Eu tenho dito por aí, o futuro já chegou. O que se imaginava que seria para daqui a algum tempo está ocorrendo agora, com consequências gravíssimas. Já morre muito mais gente hoje por desastres climáticos, seja calor extremo, frio extremo, chuvas intensas, furacões, etc. Mas também pandemia. É bom lembrar disso, que esse problema gera pandemias, como vivemos a do Covid, e outras pandemias que se avizinham com o processo de degelo, mas também de destruições ambientais graves, né, dos nossos biomas, dos rios e assim por diante. E nós temos uma massa
de gases de efeito estufa na atmosfera já suficientes para derreter as geleiras, porque são gases, muito particularmente o CO2 e o óxido nitroso, de uma durabilidade muito grande, né? O CO2 ultrapassa 1000 anos, né? E somado com o gás, os 3 principais para ficar neles, né? Com o metano, que embora a durabilidade seja curta, calcula-se em torno de 15 anos, mas a quantidade de emissão de metano, seja na pecuária extensiva, no nosso caso, em várias partes do mundo, os lixões e outras formas, já nós temos gases suficientes para derreter as geleiras, ou seja, nós teríamos que parar de emitir urgentemente novos gases na atmosfera, plantar milhões, bilhões de árvores para nós tentar atenuar um problema que tende a se agravar muito grande. Mas, infelizmente, isso não foi colocado nas eleições, que, aliás, não deveria só discutir a questão das consequências e colocar precisamente o dedo nas causas que geram esse problema, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Também na função de entrevistadora, Clara Guiar perguntou a Gilmar Mauro sobre a descrença popular nas instituições. Clara, eu acho que há várias questões aí que se articulam, não é só uma. Eu acho que há uma descrença, sim, na questão eleitoral, na institucionalidade. A esquerda, em determinado momento da história, se colocou como uma esquerda antissistêmica. Hoje a esquerda é sistema no Brasil e faz tempo, né? O antissistema é a extrema-direita, né? Que todo mundo sabe que é fake, mas que se colocou nessa condição. 2, o ingrediente da quantidade de gente, inclusive aí, né, em Porto Alegre, dos maiores índices de abstenção, né, se você somar abstenções, votos nulos e brancos, a grande maioria da população não acredita nesse sistema. Tá? E o terceiro aspecto, que eu acho que é estrutural, é uma falta de perspectivas concretas. Principalmente a juventude, e eu tenho colocado muito isso, ou seja, mesmo coisas do tipo fazer curso universitário, que já foi uma coisa interessante, que as pessoas buscavam, muitos jovens não se interessam hoje por fazer uma universidade, eles colocam a questão, e para quê? Por que eu vou fazer isso? Né? Casa popular, Minha Casa Minha Vida, parece que está fora do horizonte da juventude, muito especialmente, porque você também, do ponto de vista estrutural, há uma mudança muito grande no que são chamadas as classes trabalhadoras, aquele operário fabril clássico que tinha um lugar fixo para ir trabalhar e, portanto, a casa fazia todo sentido, juntava os familiares ao redor, também está se esgotando, né? Aliás, na juventude, a própria instituição do casamento ou do ter filhos e assim por diante é uma coisa já em desuso na atualidade. E tudo isso numa falta de perspectiva, é o viver o hoje intensamente e não se sabe se tem no amanhã. E eu acho que as esquerdas, em geral, não estão discutindo projeto, não estão discutindo futuro, não estão colocando perspectivas de futuro, o que leva a uma espécie de limbo, né? Você não tem perspectiva, você não fala em projeto, e não adianta a esquerda vir com essa pautinha de empreendedorismo de esquerda, porque não é isso, muito pelo contrário, inclusive as pesquisas indicam que grande parte da população quer carteira assinada, quer direitos e assim por diante, e a esquerda está se perdendo pela linha de fundo, para usar uma metáfora do futebol, nesse tempo histórico. E esse é um dos problemas que levou a grande parte do nosso povo, mesmo com os problemas graves, consequências graves, tanto das questões climáticas, mas também outras sociais, etc., a não aderir, inclusive em candidaturas de esquerda.
Vale muito conferir essa conversa na íntegra. Para isso, basta procurar no YouTube do perfil do podcast De Fato. Ele é uma produção do Brasil de Fato Gaúcho em parceria com o Sindibancários de Porto Alegre e região. Gente, e assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir, pela radiobrasildefato.com.br, pela internet. Logo depois, a RBA, a Rádio Brasil Atual, retransmite nosso programa pela 98,9 FM na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmazo. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.